Na palavra de Deus, que hoje nós vamos começar a falar aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero convidar você, irmão, irmã em Cristo, para nós orarmos um pouco, para a gente falar com Deus um pouquinho, buscar a direção, né? Eu busco a direção para poder pregar a palavra exatamente do jeito que está aqui na Bíblia. A minha sugestão para você, se você aceitar, é que você ore, que a sua oração seja para você entender aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, eu convido você para a gente orar. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso sumo sacerdote, louvado e engrandecido é o Senhor. Ao Senhor nós damos graças, ao Senhor nós glorificamos e exaltamos nesta tarde. Ao Senhor nós vamos prestar um culto a partir de agora, não um culto cheio de emoção, não um culto de aplausos, gritos, cantorias, mas vamos prestar um culto de adoração. Vamos cultuar ao Senhor do jeito que o Senhor falou para aquela mulher, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É assim que nós queremos te adorar. Proclamando a tua palavra, batalhando, Senhor, dentro da nossa humanidade, da nossa simplicidade também, para pregar a tua palavra de maneira a todas as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, entenderem. Fala conosco, Senhor, fala com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com aquelas pessoas que estão nos ouvindo também, para que elas ampliem as suas mentes, renovem as suas mentes através da Santa Palavra. Peço que o Senhor nos oriente, nos guie, que o Senhor nos ajude a entendermos e que quando terminarmos este culto, Senhor, tenhamos crescido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. Este é o meu pedido. Esta é a minha súplica. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu já falei que nós estamos aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Aos Romanos, capítulo 2, versículo 2. Se você tem a Bíblia aí, eu quero convidar você para você abrir e ler junto comigo. Se você não puder ler, então eu convido você para pelo menos ouvir. Eu vou ler e a Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos e irmãs, olha, a gente precisa da graça de Deus, da graça do Espírito Santo, para a gente entender o que está escrito, né? Porque senão, a gente... Quando eu digo a gente, eu estou dizendo algumas pessoas que querem se passar por muito espirituais, muito conhecedores da Bíblia e passam vergonha. Vergonha mesmo. Porque, por exemplo, isso aqui foi escrito há 2000 séculos atrás. Há 2000 anos atrás. Né? 20 séculos atrás. E aqui está escrito assim: não vos conformeis com este século. Então, se a gente não tiver a graça, a misericórdia de Deus, a oração para entender o que está escrito, a gente vai achar que é só para a gente não se conformar com as coisas do primeiro século, né? Porque é isso que está escrito, ó. Não vos conformeis com este século. Está se referindo ao século que foi escrito, no primeiro século depois de Cristo. Então está vendo como a gente precisa ter a graça para entender, a amplitude para entender. Tem certas coisas na Bíblia que estão subentendidas. Por exemplo, só um exemplo, irmão. Irmã, só um exemplo. Na Bíblia está escrito assim: é pecado fumar maconha ou cheirar cocaína? Não, você não vai achar isso na Bíblia. Mas está subentendido. Então a gente precisa ter um mínimo de entendimento. O mínimo. Para poder entender que, olha, o sujeito que fuma marihuana ou cheira a cocaína, ele está arrebentando com a vida dele. Ele está fora da realidade, porque quando ele fuma, essas drogas tiram a pessoa da realidade. Então a Bíblia não coloca isso. A Bíblia, de manhã eu falei, por exemplo, olha, eu estou só te mostrando, porque infelizmente algumas pessoas ainda querem se mostrar muito espirituais e são tão pequenas no entendimento. De manhã, por exemplo, eu estava dizendo assim, olha, essas igrejas que oram por roupa, currículo, fotografia, né? Na Bíblia não está escrito, olha, orar por fotografia é espiritismo. Nem existia fotografia na época, mas está subentendido. Né? Em certo lugar da Bíblia, é curioso como... Eu acho que está escrito assim, olha, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, num outro lugar, um pouco mais para frente, está escrito que tem que ser em nome de Jesus. E aí? Jesus não é Deus? Deus não compreende as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Então o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está subentendido. Mas qualquer pessoa sabe isso. Né? E fico achando que às vezes tem pessoas que são contra mim, né? Acho que não gostam do meu tom de voz, não gostam da minha cara, não sei. Não percam tempo em me ouvir, então. Porque vocês roubam o meu tempo de estudo, o meu tempo de leitura bíblica, o meu tempo de fazer outras coisas mais importantes do que ficar respondendo coisinha boba que está na cara que a pessoa não entende nada da Bíblia. Entende? Agora, a pessoa que não entende, mas quer entender, é diferente.
O pior é aqueles que não entendem e querem dar aula para a gente. É isso que chateia um pouco, mas a gente continua aqui. Eu só estou falando isso para você entender que certas coisas estão explícitas e certas coisas estão implícitas. Certas coisas são escancaradas na Bíblia, mas certas coisas fazem parte do contexto bíblico. Então, eu acabei de ler aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma grande maioria das denominações usa esta passagem para dizer que nós precisamos ser renovados. E curiosamente, quando você vai observar a renovação que eles falam, é uma renovação da mente carnal através de métodos, através de processos humanos. Quando está escrito aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é uma renovação da mente gasta por esse mundo, a mente corrompida pela mentira, pelo engano, pelo egoísmo, pela inveja. Essa mente precisa ser renovada em Cristo, não através de métodos carnais, não através de repetições, não através da prática de besteiras religiosas. Não é assim que se renova. Essas pessoas lembram mais os sacerdotes de Baal, lá em 1 dos Reis, capítulo 18. Todos os dias nós estamos renovando a nossa mente em Cristo. Não é pulando, gritando, envergonhando o nome de Deus, tentando discutir de uma coisa que não sabe, que a gente renova a nossa mente. A gente não renova a nossa mente num samba espiritual, num pagode espiritual, num rap. Não há renovação, meu irmão. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia Sagrada, a verdade bíblica, contradiz esses hábitos espirituais e carnais, e hábitos ignorantes. Ninguém renova a sua mente em gritaria, em falando algarávias, quer dizer, coisas que ninguém entende, nem ele mesmo entende. Ninguém renova a sua mente ao buscar trazer de volta a cada dia, a cada reunião, o dia de Pentecostes lá de 2000 anos atrás. Isso não vai acontecer de novo. Isso é ignorância bíblica, é falta de leitura e de entendimento da Bíblia. O que nós renovamos a nossa mente, aliás, deixando as coisas do mundo de lado e a influência corrompedora que o mundo exerce sobre nós. Está cheio de igreja aí com o nome de renovada disso, renovada daquilo. Mas renovada em quê? Renovou o quê? Os métodos? Que métodos? Se nós temos que viver debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, qualquer método meu não é a vontade de Deus, porque o método é meu. Nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isto é verdadeira renovação. Abrir mão da mentira, abrir mão do espiritismo dentro da igreja,
para fazer a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu estou falando isso para abrir sua mente, porque você vai, mas isso, mas aquilo, porque é assim que funciona. Porque esta passagem é muito usada. Não, nós temos que transformar nossa mente. Parece que transformar a mente é mudar a vontade bíblica. E eu dizia de manhã, e vou ter que reafirmar isso, né? Como é difícil pregar o Evangelho para quem aprendeu o Evangelho de maneira e com conteúdo errado. É mais difícil do que pregar o Evangelho para quem nunca ouviu o Evangelho. Quem nunca ouviu, ouve o Evangelho e sente o peso do pecado. Quem aprendeu o Evangelho de forma mística, de forma diferente, não lê a Bíblia, não confronta o erro que aprendeu, mas confronta quando a verdade está chegando e ele não aceita a verdade. Não, isso não é assim, porque lá na minha igreja não é assim, porque o meu pastor não prega assim. Ora, então vai ouvir o seu pastor. Você acha que o seu pastor é semideus? Vai lá ouvir ele. Não tem problema, eu nunca pedi para ninguém me ouvir e nunca agradeci a ninguém por ter ouvido, porque você não faz favor em me ouvir, como eu não faço favor para você em pregar o Evangelho. Mas eu tenho que pregar o verdadeiro Evangelho. E você que está ouvindo precisa saber que o que está sendo pregado aqui é bíblico. Se você quer acreditar, se você não quer, aí eu não posso fazer nada. Jesus certa vez disse assim, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Ora, não tem como a gente entender as coisas santas usando exemplos deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Isso para mim já basta. Mas para muita gente não. Eles acham bonito aqueles que usam os exemplos deste mundo. As coisas de Deus são coisas mais do alto. Que para a gente entender, para a gente ter um pouquinho desse conhecimento, nós temos que estar sintonizados. Você sabe o que é sintonizar? É você estar na mesma estação que a coisa está sendo transmitida. Se a sua antena parabólica está num canal e você não está colocando este canal ali, você não vai ver esse canal. Qualquer método, qualquer filosofia aplicada, ou melhor, dentro da igreja, qualquer mania mundana na adoração, pode ser bonito, pode ser gostoso, pode fazer bem, né? Eu me sinto bem, mas você pode se sentir bem, mas está em contradição com a palavra de Deus. O sujeito, eu acabei de falar aqui, e eu estou usando exemplos de coisas deste mundo para você entender. O sujeito que fuma marihuana, cheira cocaína, essas coisas todas aí, ele tem lá um período que ele se sente bem. Por causa disso que ele volta a usar. É para ter aquele período novamente. Então, se sentir bem não quer dizer que aquilo provém da palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Por mais sinceras que as pessoas e que as denominações sejam, por mais que elas acreditem nessas línguas, nesses idiomas que nem eles sabem o que quer dizer,
Por mais que eles queiram recriar com as melhores das boas intenções o dia de Pentecostes, nada disso é saudável para uma vida cristã vitoriosa, meu irmão, minha irmã e você que me acompanha. O bom mesmo, amado em Cristo Jesus, é a gente deixar de lado todas as filosofias humanas e a gente procurar entender os ensinamentos da Bíblia. O que a Bíblia está falando? Quais as relações que esta passagem tem com outra? Por que você acha que na sua Bíblia, e assim como na minha, existem as... Olha, por exemplo, eu abro aqui uma passagem bíblica, né? Depois tem outras tantas que falam a mesma coisa, que tratam do mesmo assunto. Então não é você pegar o que está escrito num determinado lugar e colocar aquilo como... Não, é aquilo que está escrito. Não, mas... E as outras referências que falam do mesmo assunto podem estar ampliando a sua maneira de pensar, podem estar esclarecendo você. Por causa disso que perderam tanto tempo para fazer isso, são as referências. Existe referência cruzada, existe um monte de tipo de referência. Quando você lê uma passagem, veja que existem referências que falam dela no Velho, no Novo Testamento. Leia tudo, para você não passar vergonha. Nós precisamos exclusivamente, meu irmão, minha irmã, do testemunho de Cristo. O que Jesus falou? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. Tem gente que acha que lê a Bíblia. Pega aqui, Romanos 12, 2. Ah, está lendo aqui, ó. E não vos conformeis. Aí ele só fica aqui. Ele não vai nas outras referências a respeito de Romanos 12, 2. Tem um monte de referência. Você pode ler, olha, quer dizer, eu vou passar algumas para você aqui. Referente a Romanos 12, 2. Você pode ler 1 João capítulo 2, versículo 15. Vai falar do mesmo assunto. Você pode ler Efésios capítulo 4, versículo 23. Vai falar do mesmo assunto. Isso é estudar, isso é examinar as Escrituras. Tem gente que eu falo uma palavra, bênção, ele vai lá, bênção. Ah, aqui está falando de bênção. É isso aqui. E as referências, irmão? Irmão, leia tudo a respeito do assunto. Não passe vergonha. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, diz ele, de mim ele. Então não tem esse negócio, renovou, não renovou. O que é ser renovada? É feito de novo? Renovada é deixar. A pessoa que é renovada, ela deixou o pecado de lado. Renovado é aquele que está submisso completamente à vontade divina. E a gente só conhece a vontade de Deus através da Bíblia. Romanos 6,6 diz o quê? O que diz Romanos capítulo 6, versículo 6? Vamos abrir aqui para ver. Eu sei que tem muita gente que não pode folhear a Bíblia. Então eu estou devagarinho, mais e mais, lendo as coisas que estão. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Isso é renovado. Se é assim,
A sua denominação é assim? Oh, que ótimo, então ela é renovada, porque senão, só blá blá blá. Gente, isso aqui, ninguém nunca me ensinou isso, gente. Eu gostaria de ter tido alguém, há 25 anos atrás, me ensinando isso. Isso aqui eu fui aprendendo. Não tive ninguém que me chamou do lado e falou, olha, isso aqui não é assim, por causa disso, por causa disso, por causa... Nunca tive isso. Nós fazemos parte de uma igreja reformada. Reformada. A igreja que existe hoje, todas elas, sejam elas no modelo verdadeiramente cristão ou no modelo satânico, as do modelo satânico, que são as sinagogas de Satanás, continuam, absorveram alguma coisa da renovação, da reforma, ou melhor, mas continuam calcando, pisando os velhos caminhos. Mas as igrejas, de uma maneira geral, só existem hoje. Nós só estamos aqui conversando, eu pregando o Evangelho para você, por causa da reforma. Não, eu não quero dizer com isso que Lutero, Calvino, Zwingli, esses caras são semideuses. Não é isso que eu estou dizendo. E os outros lá, compatriotas espirituais dos reformadores, Não é que eles são semideuses. É que eles entregaram a vida pela reforma. Porque senão nós estaríamos hoje comprando indulgência para ir no céu. O que é indulgência? Só podia quem tinha dinheiro, porque indulgência era comprado. Então o sujeito que tinha dinheiro comprava a benignidade de Deus para poder ir para o céu. A Igreja Católica vendia indulgência. Isso foi um dos pontos da reforma. Não estou dizendo que a reforma foi só por causa disso. Não. Esse foi um dos pontos. A reforma foi para solidificar a igreja exclusivamente na Bíblia. Até, eu vou citar uma data, talvez eu esteja errado, mas há 30, 50 anos atrás, era proibido ler a Bíblia. Ora, eu recebi um vídeo de novo hoje de um bispo dizendo que o católico não pode ler a Bíblia, que a igreja está acima da Bíblia. Eu tenho um vídeo, quem quiser eu mando, é só falar, me manda um vídeo, eu mando. Que o católico não pode questionar a igreja. Então nós só estamos aqui hoje por causa dos reformadores. Esta igreja que está aí, com todos os seus defeitos, porque onde existe o homem, existe defeito. Sempre vão existir aqueles que vão abusar de ensinamentos bíblicos. Mas isso não nos leva a rejeitar a reforma. E a reforma nos leva a crer exclusivamente na Bíblia. A base da reforma foi isso. Vale a palavra de Deus. Não vale o que o padre achava, o que o bispo. Hoje não vale o que o pastor acha. Não vale nada. Vale a palavra de Deus. E através da reforma surgiu um negócio chamado sola scriptura, que é latim. Quer dizer, somente as escrituras. Sola scriptura. Só a Bíblia. A sola scriptura quer dizer o quê?
a certeza, a convicção de que somente a Bíblia é fonte de doutrina e de ensinamento. Eu sou sola scriptura. Eu sou somente a Bíblia. Você pode sapatear, pode fazer o que você quiser. Mostra para mim na Bíblia, texto no contexto. Ah, mas Abraão abençoou. Mas vê o contexto. Homem não abençoa homem. Quem abençoa é Deus. Já falei isso de manhã. Ah, não, mas Abraão abençoou. Oh, meu Deus, santa ignorância. E a palavra de Deus tem que ser vivida sem qualquer adição, sem qualquer soma de nenhum princípio humano. É só você ler Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. Leia a Bíblia, irmão. Não fica chato. Olha, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu tenho este entendimento, acho que a maioria de vocês tem. Eu vou obedecer a Deus. O sujeito está falando, se ele está falando coisas que não fazem parte da doutrina, do contexto bíblico, ele vai ficar falando pro resto da vida dele. Eu vou continuar obedecendo a Deus. Eu não vou obedecer a homens. Eu obedeço a Bíblia. E graças ao bom Deus, eu tenho um entendimento até razoável da Bíblia. Mas leia Gálatas também, capítulo 1, versículo 8. Isso é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Atos 5, 29 e Gálatas 1, 8 é um princípio bíblico do início do início da igreja, do primeiro século da igreja. É claro que eu sou grato aos reformadores, acabei de falar deles aqui, mas eu não vou reverenciar nenhum reformador como se fosse intermediário entre eu e Deus, não. A reforma bíblica se fez necessária para que a mentira fosse exposta, para que a verdade emergisse. Ora, todo crente deve ser renovado e reformado. Todo crente. Não é só daquela igreja que tem o nome daquela. Não. Todo crente em Jesus Cristo precisa ser renovado e reformado. Renovado e reformado a deixar a imundície da carne de lado, a procurar fazer a vontade boa, santa, agradável, perfeita de Deus. E todo crente precisa todos os dias batalhar para ser reformado na imagem de Cristo em tudo. Absolutamente tudo, irmão. A gente não pode ficar seguindo os ventos de doutrinas, ventos de erro doutrinário, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Já existem alertas a respeito disso na palavra de Deus. É muito fácil as pessoas começarem a andar na verdade e terminarem no erro. Isso também já está alertado na Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 3. As pessoas que começam andando certinho, daqui a pouco já estão no erro. Por causa disso que todo dia parece que eu fico na mesma tecla, porque isto é bíblico. Estar sempre relembrando que nós temos que estar submissos à obediência das doutrinas
bíblicas e não das denominações. Ô pastor, mas você é contra as denominações? Não. Eu sou contra as sinagogas de Satanás. E infelizmente a maioria das denominações fazem parte das sinagogas de Satanás. Mas como é que? Porque não seguem a doutrina bíblica, seguem a doutrina do pastor, da mulher do pastor, do cunhado do pastor, do presidente da igreja. Aí ele abre 300 milhões de igreja e para as pessoas poderem ser pastores de uma das 300 milhões, tem que ler na cartilha dele. O sujeito começou certo, de repente está terminando no erro. É necessário, irmão, irmã, nesses dias terríveis, que a gente busque perceber qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Eu fico abismado, né, de ver essas denominações mentirosas, dizendo que estão curando, que estão prosperando, que estão fazendo, que o telefone não para de tocar. Que diferença faz se o telefone toca ou não toca? Que diferença? Isso é para incentivar as pessoas a ligarem. Então, olha, o telefone não para de tocar, é para incentivar os incautos a ligarem. Que diferença faz, irmão? Não sou eu que abençoo, é Deus que abençoa. Eu não vou usurpar o poder de Deus para mim, como alguns querem. Quem abençoa é Deus. Então, se eu ligo, se eu não ligo, tanto faz como tanto fez. Deus é o abençoador, não é o homem. Agora, se você acredita que o homem abençoa, ligue também. Corra atrás dos homens. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, é deixar de lado as instruções erradas e as filosofias carnais. O que você é? O que você é? Você é bíblico? Você é o quê? Ou você é daquela denominação? Se você for bíblico, você vai buscar todo dia andar em comunhão com Deus. Ou você se julga um sábio que não pode errar? Olha, eu quero dizer para você, se você se julga sábio que não pode errar, Deus te julga um tolo. Porque você confia no seu próprio coração. É só você ler Provérbio 28, verso 26. Então, tem gente que além de ser enganado nesta vida aqui, ainda não tem nenhuma esperança na vida futura. É isso que eu prego todos os dias, de alerta para você. Todos os dias eu prego o mesmo alerta para você. Olha, qual a sua esperança da graça de Deus? Você é bíblico? Ou você é isso, aquilo outro? Porque senão, além de não ter esperança da graça de Deus nesta vida, a única esperança sua na vida após morte será de um ardente julgamento. Amado Deus, querido Pai, eu te glorifico, Senhor, eu te louvo por mais este alerta, por mais este ensino que o Senhor nos trouxe nesta tarde. O Senhor nos ama verdadeiramente e esses ensinos que nos levam a crer, a viver, a acreditar exclusivamente na Tua Palavra, eu creio que mostra para cada um de nós a grandeza do Seu amor por nós.
Porque aquele que segue a tua palavra não vai estar no engano, não vai ser massa de manobra de Satã. E eu te louvo, Senhor, te agradeço, peço que o Senhor continue nos livrando de toda forma do mal e que amanhã, quinta-feira, dia 31, a gente possa estar de volta aqui no rádio, na internet, para cumprir a sua segunda ordenança. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Salvador Jesus. Amém.